Olá, como você enfrenta as novidades na vida? É fácil enfrentar coisas novas ou desafios novos? Como você tem enfrentado? Procure trazer à sua memória momentos em que se apresentaram para você como momentos de grande novidade que exigiriam de você grandes mudanças. Como você reagiu? Certamente você teve algum receio, não? Sem dúvida alguma você ficou em êxtase também, com muita alegria, mas depois você deve ter pensado algo: puxa, será que eu vou dar conta? Como que eu vou me sair? Será que é esse o momento? Novidades. Como enfrentar novidades? Como conviver com as coisas novas? Hoje nós queremos falar sobre enfrentando as novidades com Jesus. O texto que é da nossa reflexão hoje é uma passagem muito conhecida que está em Mateus capítulo 14, que narra aquele momento em que Jesus anda por sobre o mar e vai em busca de socorrer os seus discípulos. Mateus 14, a partir do verso 22, e diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios à terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. No nosso estudo de hoje, nós queremos aprender com esses discípulos a enfrentar novidades, enfrentando o novo com Jesus. O contexto dessa história se passa imediatamente após a primeira multiplicação dos pães e peixes, que já foi uma grande novidade, não é? Havia muitos famintos, muitos pobres, muitos miseráveis, e ali no meio do deserto o Senhor pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica pelo poder de Deus. Então era até então isso não havia ocorrido, era algo inédito, e eles começaram a enfrentar o novo com Jesus. E imediatamente após esse episódio, se dá essa história que nós acabamos de analisar e vocês observaram na leitura. É um texto muito conhecido porque trata de um milagre de Jesus andando por sobre as águas. Pedro também anda por sobre as águas e o milagre do Senhor sobre a natureza. Hoje nós queremos falar sobre isso, como enfrentar as novidades com Jesus. A primeira lição que nós observamos, irmãos, é que quando nós enfrentamos o novo com Jesus, nós aprendemos a desfrutar da presença maravilhosa e inesperada de Jesus. Nós aprendemos a desfrutar da presença maravilhosa e inesperada de Jesus. O verso de número 25 nos diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O Senhor Jesus Cristo andou por sobre o mar e ele foi fazer esse socorro, ele foi prestar esse socorro aos discípulos em algum momento na quarta vigília da noite, que era entre 3 e 6 horas da manhã. Eles não esperavam a presença de Jesus. Eles poderiam pensar: puxa, o Senhor Jesus está sozinho lá no monte orando, ele não vai nos perceber aqui. Enfim, nós temos que lançar mão de todas as nossas forças, de todo o nosso conhecimento, porque estamos sós. Eles se imaginavam exatamente assim, esquecidos, largados, abandonados e sós. Mas eles estão diante de uma coisa nova. Para eles, tudo é novo. E o novo nos proporciona desfrutar da presença inesperada e maravilhosa de Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando nós enfrentamos o novo com Jesus, nós temos a oportunidade de desfrutar também do olhar de ternura de Jesus para conosco.
nós podemos desfrutar do olhar terno de Jesus para conosco. Observemos bem que se o Senhor Jesus Cristo foi em busca dos discípulos no meio do Mar da Galileia, a aproximadamente 5 quilômetros de distância de terra firme, é porque o Senhor estava vendo o esforço daqueles homens. Na verdade, aqueles homens nunca estiveram sozinhos. O olhar do Senhor estava sobre a vida de cada um. Jesus Cristo vê a dificuldade daqueles homens em remar. Jesus Cristo contempla o semblante de dor, do esforço físico, do suor misturado às águas do mar da Galileia. Jesus Cristo contempla o olhar de desespero de um buscando apoio no outro, emprestando o seu ombro para o outro, um ajudando o outro, puxando a corda, talvez arrumando o leme, talvez puxando o remo, e mesmo aparentando estar distante, na verdade, o olhar do Senhor Jesus Cristo estava contemplando aqueles homens em todo o tempo. Talvez você se encontre assim hoje, no meio de uma dor tão grande, e você pense que o Senhor se esqueceu de você em algum momento. Na verdade, o olhar do Senhor Jesus está sobre você exatamente agora, nesse instante que você está me vendo e ouvindo. O Senhor jamais tirou o seu olhar terno de sobre a sua vida, de sobre a sua dor. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que quando nós enfrentamos o novo com Jesus Cristo, isso também é uma oportunidade que nos revela o poder do Senhor sobre a natureza. É uma oportunidade que nos revela o poder do Senhor Jesus sobre a natureza. Eu quero chamar a sua atenção sobre essa expressão, o poder do Senhor Jesus sobre a natureza, sobre o que está se passando ao nosso redor. O verso de número 25 nos diz que Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Isso é contrário à natureza. A natureza da água, a sua formatação, a sua estrutura, ela impede a sustentação de um corpo físico, de um corpo humano. Se você tentar fazer isso, você certamente vai sossobrar, você vai afundar. Mais tarde falaremos sobre isso, porque Pedro também fez, e o fez por milagre. Entretanto, Jesus Cristo, irmãos, mostra que ele é maior do que a natureza. Então, tudo que cerca ao nosso redor, o Senhor é soberano sobre essas coisas. Tudo o que se passa ao nosso redor. Ele anda por sobre as águas. Não há ocasião ou situação que possa obstacular a ação do Senhor em favor do seu povo. Nada é um impeditivo. Nada serve como impedimento da ação do Senhor para dar o livramento do seu povo. O poder de Jesus, é isso que ele mostra. O poder de Jesus é infinitamente maior do que todas as forças da natureza. Nós estamos vivendo um momento hoje muito singular, um momento muito difícil que temos atravessado. Pois bem, essa também é uma novidade. Enfrentando o novo, nós vamos perceber que Jesus tem poder sobre tudo o que está ocorrendo hoje no universo. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto sobre enfrentando o novo com Jesus é que certas ocasiões, essas coisas novas, revelam que Jesus veio estabelecer a paz no coração dos discípulos. Essas são ocasiões que servem para revelar que Jesus veio estabelecer a paz nos corações dos discípulos. O verso de número 27 de Jesus diz assim: Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles ficaram maravilhados com a novidade que se apresentou. Qual era a novidade? Jesus exercendo poder sobre a natureza. Então, quando Jesus Cristo está se aproximando deles, como é algo inesperado, eles imaginam que é uma coisa sobrenatural, mas não Jesus. Então, eles imaginam ser um fantasma. Eles começam a gritar, o pavor se instala. O novo também faz isso. O novo tem a capacidade de colocar medo no nosso coração. Mas o que nós aprendemos e estamos estudando hoje é enfrentando o novo com Jesus. Jesus veio para estabelecer a paz. A primeira palavra de Jesus é tende bom ânimo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus diz,
Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Com isso, ele está dizendo, agora é comigo. Em outras palavras, irmãos, Jesus Cristo, a primeira palavra que diz é tem de bom ânimo. O que Jesus está ensinando com isso? Jesus está ensinando que momentos difíceis, momentos de fortes tempestades, em que as coisas fogem ao nosso controle, esses momentos são momentos de exercitar a fé e a esperança, não de alimentar o medo. Os discípulos estavam alimentados pelo medo. Eles sentaram-se à mesa e desfrutaram desse pão, o pão do medo. Por quê? Porque eles estão observando o que está ocorrendo ao redor. Mas a presença de Jesus estabelece paz. A presença de Jesus é uma palavra de ânimo. Portanto, irmãos, os momentos que estamos vivendo hoje não devem ser momentos de pânico, de pavor ou de desespero, mas devem ser momentos em que devemos alimentar a esperança e a nossa fé, porque Ele é maior do que todas as circunstâncias que nos rodeiam. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, enfrentando o novo com Jesus, é que isso nos permite experimentar do poder de Deus. Esses momentos nos permitem desfrutar do poder de Deus. Eu chamo a sua atenção para a leitura dos versos 28 e 29, quando Pedro diz assim: respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Pedro, sempre ele, não? Pedro quis crer que era Jesus. E ele creu. Se és tu, permita-me ter contigo andando por sobre o mar. Pedro é exigente, não? Ele quer ir estar com Jesus e ainda diz as condições, andando por sobre as águas. Ei, Pedro é um barato, não, irmãos? Pedro provou do milagre. Pedro provou do milagre de andar por sobre as águas. Da mesma maneira, irmãos, o novo nos permite isso. O novo nos permite estar com Jesus, desfrutar de coisas novas que antes nós jamais imaginaríamos provar. Andar com Jesus, irmãos, é desafiar também. E Pedro faz esse desafio. Pedro crê que é Jesus. Ele é impetuoso, nós muito bem sabemos o temperamento de Pedro. Pedro é impetuoso. Jesus Cristo também nos permite isso, irmãos, desfrutar de coisas novas ao seu lado e de desfrutar e de experimentar do seu poder. Você já parou para pensar que esses tempos que nós estamos vivendo é um convite de Jesus para isso? O Senhor Jesus está nos convidando a crer nele, Jesus está nos convidando a depender dele, Jesus está nos convidando a estar com ele, mesmo nesses tempos em que a natureza parece indomável. Uma sexta lição que nós aprendemos nesse texto sobre enfrentando o novo com Jesus é que Jesus nos ensina a necessidade de termos sempre o olhar fixo nele, Jesus. Esses momentos nos ensinam a necessidade de termos o nosso olhar sempre fixo nele, Jesus. Verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me! Senhor, imagine o grito de Pedro naquela madrugada. Pedro estava provando de um milagre. Pedro estava em êxtase. Não nos esqueçamos, eles tinham acabado de passar por uma experiência da primeira multiplicação de pães e peixes. Então eles estavam muito, mas muito esperançosos sobre quem era Jesus, sobre a pessoa e o ministério de Jesus. Então eles estavam extasiados. E agora, neste momento, a presença de Jesus no meio do Mar da Galileia, entre 3 e 6 horas da manhã, andando por sobre as águas, eles estavam fora de si. Eles estavam numa situação, irmãos, fora do normal. Então Pedro está provando o milagre, e enquanto ele esteve com o seu olhar fixo em Jesus, ele venceu as ondas. Entretanto, nos diz o texto que em algum momento em que ele estava provando o milagre, ele estava resistindo, ele estava vencendo os ventos, vencendo a força da natureza, em algum momento ele tirou o seu olhar de Jesus.
Ele começou a reparar outras coisas. Nos diz o texto que ele reparou no verso 30. Ele teve medo porque ele reparou na força do vento. Ele se esqueceu de olhar para Jesus. Ele se esqueceu do poder de Jesus e começou a observar a força do vento. Eu quero chamar a sua atenção para essa diferença entre poder de Jesus e força do vento. O poder do Senhor é maior do que a força dos ventos, mas Pedro observou mais isto e se esqueceu do que é maior. Quando nós nos esquecemos do que é maior, nós sossobramos, nós naufragamos. Pedro aqui está nos ensinando, irmãos, uma grande lição. Ele se esqueceu daquele que tem poder de nos sustentar sobre as ondas. Pedro se esqueceu por algum momento do poder daquele que lhe chamara para provar milagre. Pedro se esqueceu da voz daquele que disse, vem. Pedro se esqueceu daquele que lhe deu a capacidade de vencer a natureza, daquele que era maior do que as ondas, daquele que era maior do que o mar. E daí eu lhe pergunto, onde está o seu olhar neste exato momento em que você está me vendo e ouvindo? O seu olhar está onde? A sua atenção está em quê? A sua atenção está nas promessas de Jesus? A sua atenção está nas palavras de Jesus? A sua atenção está no poder do Senhor que nos chama e que nos sustenta? Ou o mundo está tentando lhe tirar a atenção do poder de Jesus sobre a natureza? Você está prestando atenção mais em quê? Você está dando ouvidos mais a quê? As notícias que querem fazer com que nós acreditemos? Pedro fez isto e Pedro nos diz, não façam isso. Volte o seu olhar para Jesus, não deixe de crer em Jesus, ele é maior do que a natureza. Ele tem provado isso porque ele criou a natureza. É ele quem a sustenta. O Evangelho de João nos diz que tudo o que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é quem ordena a natureza. Todas as coisas que estão ocorrendo hoje estão debaixo do poder da mão do Senhor. Nada é maior do que o Senhor, ele é Deus. E Pedro está dizendo para nós, com esse episódio, não vale a pena tirar o olhar para reparar outras coisas. A última lição do estudo de hoje, a 7ª lição, é que quando nós enfrentamos o novo com Jesus, nós temos o poder e a alegria de experimentar uma intervenção salvadora do Senhor para conosco. Quando enfrentamos o novo com Jesus, nós temos a oportunidade de experimentar uma intervenção salvadora do Senhor para conosco. O verso 31 nos diz assim, quando Pedro grita, Senhor, salva-me, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. A natureza obedece à voz do Senhor. Quando o Senhor ordenar, tudo isso vai passar. Mas tudo isso vai passar quando o Senhor ordenar. E Ele há de ordenar. Tudo tem um ciclo, um início, um meio e um fim. Aquele discípulo, e não somente Pedro, mas todos os demais, experimentaram o novo com Jesus. Eles perceberam que Jesus não é um milagreiro, mas Jesus é Senhor. Jesus é mais do que alguém que faz milagres, ele é quem exerce o controle, o poder e ordena vento, mar e natureza. Eu acho muito interessante, irmãos, Pedro nesse episódio, porque quando ele começa a afundar, Pedro não pede ajuda para os seus discípulos, para os seus colegas, para os seus pares. Pedro também não tenta nadar, porque ele sabe que ele não tem forças. Pedro demonstra toda a sua humanidade, toda a sua simplicidade e toda a sua humildade ao dizer, socorro, Senhor, socorro, eu não sou forte como eu pensava que eu era. Eu não imaginava passar por isso. Senhor, isso tudo é muito novo para mim. Tem misericórdia de mim. Ele clama por Jesus. A mesma coisa eu lhe digo, meu irmão, nem sempre nós somos fortes o tempo todo. Eu costumo até dizer que até os fortes se cansam. Até os fortes se cansam. Chega um momento em que os fortes se cansam. E pelo poder de Deus, as forças não estão no forte,
As forças estão nele. O Senhor, nos diz Isaías, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo os fortes se cansam. Os fortes precisam de Jesus. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro. Ele sabia que não tinha condição de vencer aquela tempestade. Ele sabia que não havia forças nele suficientes para vencer aquela situação. Ele teve então a humildade, a percepção e a fé de que somente Jesus poderia lhe dar livramento naquele momento. Vivemos tempos difíceis, sem dúvida alguma, isso é inegável. Nós não reunimos forças em nós mesmos para enfrentar. É muito natural que sejamos visitados pela tentação do medo, porque tudo é novo. As notícias, a força dos ventos. A força dos ventos é grande. E o vento, quando ele sopra, ele pode instalar em nós o medo. Mas nós estamos enfrentando o novo com Jesus. E quando nós enfrentamos o novo com Jesus, tudo é diferente. Porque nós temos o Senhor conosco no barco. É Ele quem muda todas as coisas. É Ele quem ordena todas as coisas. Nesse estudo de hoje, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a deixar de prestar atenção na força dos ventos. Deixe as notícias rolarem. Cuide-se. É bem verdade que precisamos nos cuidar, não é verdade? Sim, é verdade. Precisamos tomar todos os cuidados que são próprios para nós, seres humanos, mas isso não pode abalar a nossa fé de maneira alguma. Nós não podemos admitir, nós não podemos crer ou alimentar a crença de que o caos domina o universo. Não, quem está sentado no trono chama-se Deus. Ele continua sentado no trono. O Senhor não se ausentou do trono, ele não se ausenta do trono. A palavra de Deus nos diz que o guarda de Israel não dorme, não dormita. O nosso Senhor, o nosso Deus continua no trono reinando. Toda essa natureza está debaixo das suas ordens. Vamos desfrutar nesse instante do novo, de algo novo, de Jesus, de sua presença, de sua palavra, de sua promessa, do seu olhar cuidadoso. Por mais que estejamos nós na situação em que estamos, o olhar do Senhor permanece sobre nós. Ele continua a contemplar o nosso esforço, o nosso medo. E nessa travessia de novidade, não tenha receio de dizer: Senhor, me socorra. Eu estou com medo. Isso não é vergonhoso. E nós vamos desfrutar da presença maravilhosa de Jesus. Vamos orar? Deus da natureza, Deus do universo, nós rogamos o teu poder sobre a natureza e sobre as nossas vidas. Ordena, meu Deus, o bom ânimo no nosso coração. Ordena, meu Deus, a tua paz na nossa família. Ordena, meu Deus, o teu poder sobre cada um de nós. Que sejamos todos nós visitados pela tua presença e pelo teu poder nesta hora. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se essa palavra lhe trouxe ânimo, lhe trouxe alegria, lhe renovou a esperança, eu convido você a compartilhar essa palavra, essa mensagem com as pessoas do seu contato. Divulgue esse vídeo, espalhe essa semente. Quando nós estivermos juntos, novamente, eu quero convidar você a participar do culto conosco. Vamos cultuar junto ao Senhor. Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro da Bela Vista, Rua dos Franceses, número 15, aqui no coração da cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um abraço.